A democracia e a liberdade são valores conquistados ao longo de muito tempo, mas que podem se perder rapidamente se as pessoas deixarem de pensar criticamente. No coração e na mente das pessoas, a Crimeia sempre foi e continua sendo uma parte inseparável da Rússia. A população alemã dos Sudetos era e continua sendo alemã. Na Ucrânia, milhões de russos vivem e continuarão vivendo, e a Rússia sempre defenderá seus interesses. Mais de 1 milhão de pessoas de sangue alemão se viram fora de sua terra natal. E para isso, vamos nos esforçar para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Nossas histórias começam no nascimento. Nesse momento, todos éramos iguais, mas não por muito tempo. Nesta casa, na Áustria, nasce uma criança. Seus pais ainda não sabem que ele se tornará o governante mais famoso do século XX. Ele entrará para a história. Ele é fruto do amor entre Clara Hitler e seu tio biológico. O recém-nascido será chamado Adolf. Ele será o futuro ditador. Eu vim a este mundo não para melhorar as pessoas, mas para explorar suas fraquezas. Este é outro nascimento. Esse bebê vai se chamar Vladimir. Vladimir entrará para a história também como um ditador e como o primeiro presidente da história a ter um mandado de prisão expedido pela Corte Internacional. Vladimir Putin é aquele que quer reescrever a história, mas, na verdade, vai ficar preso nela. Ele é um maçom, bebe apenas vinho tinto em um copo. Dois mundos. Dois destinos. 66 anos se passam entre suas ascensões ao poder. 66 anos entre as tentativas de criar a Terceira Roma. O fato de alguém se tornar um ditador depende da sociedade em que vive permitir ou não que se torne um ditador. Para isso, é preciso uma população que tema até a própria sombra. Pessoas atomizadas são incapazes de se unir nem mesmo em partidos políticos, muito menos em grupos de 3 na rua, como na Rússia. Portanto, elas são incapazes de resistir à ditadura totalitária que está vindo em sua direção e tirando seus direitos e liberdades. Putin e Hitler cresceram sem o devido amor. Tanto Adolf quanto Vladimir frequentemente sofriam punições severas de seus pais. Eu tinha a coisa mais importante, estava cercado pelo amor dos pais. Eles me amavam, eu sabia disso, eu sentia isso. Mas isso é uma mentira. O pai de Putin costumava bater em Vladimir. O pai de Putin serviu em um batalhão penal do NKVD e, por causa disso, considerava a violência física normal. Ele era um homem bastante cruel e rigoroso, quase um tirano doméstico. Portanto, se você quer que uma criança cresça uma pessoa normal e mentalmente saudável, precisa pensar bem se vale a pena bater nela. O relacionamento com os colegas também sempre foi complicado. Os dois meninos eram espancados, excluídos de grupos de crianças e recebiam apelidos humilhantes. Por exemplo, Putin era chamado de bundão. Certa vez, Vladimir desenhou um gato sentado de costas para todos. Assim como o gato, queria dar as costas a todos e guardar seus segredos. Vi com meus próprios olhos vários desenhos feitos por Putin em seus cadernos. De uma perspectiva psicanalítica, essas são manifestações típicas de psicopatia, ou seja, há vários marcadores que indicam a presença de traços psicopáticos: egocentrismo, egoísmo e a incapacidade de enxergar qualquer pessoa ao redor, exceto a si mesmo. Isso é para lembrar. Adolf também desenhava.
Se Putin é minimalista, Hitler pintava paisagens. Mas seu pai queria que ele seguisse seus passos e se tornasse um oficial da alfândega. No entanto, Adolf se opunha e era severamente punido. Ele era espancado e, para fugir, corria para o mosteiro, onde servia como acólito durante a missa. Foi uma educação rígida e severa, com disciplina e elementos de adestramento. Nada de sentimentos, nem relacionamento meloso. Era uma educação severa, como a de um soldado. Era a doutrina da pedagogia da época. Essa educação traumatiza a personalidade, neutraliza o indivíduo. Mas apesar de sua reclusão, Putin sempre quis aparecer como um garoto de rua ousado, perigoso, astuto e infinitamente forte. Há 50 anos, as ruas de Leningrado me ensinaram uma regra. Se a luta é inevitável, você ataca primeiro. Mas Putin foi derrotado com mais frequência. É por isso que se matriculou em aulas de sambo e, mais tarde, tornou-se o campeão de Leningrado. Tudo com o único objetivo de se vingar de todos que o prejudicaram de alguma forma. Garotos oprimidos e mal amados aprendem desde pequenos. A violência é a norma da vida, cada um por si, e o principal é sobreviver. Para evitar serem espancadas, as crianças tentam mentir e manipular constantemente, a fim de atingir um objetivo específico, ou seja, evitar ser espancada. A mentira e a manipulação constantes promovem na criança a crença e até mesmo a convicção de que essa é a norma de comportamento. Após a morte de seu pai, Adolf desenhava constantemente, mas em vão. A arte de Hitler não era reconhecida. Ele foi rejeitado 2 vezes nos exames de admissão da Academia de Belas Artes de Viena. Na verdade, Hitler tinha retratos fracos e, bem, eu diria até mesmo, ruins. Isso se deve a 2 fatores. Adolf Hitler não gostava de pessoas em geral, não apenas de um indivíduo específico. Ele simplesmente não gostava da humanidade. Em segundo lugar, ele era um péssimo aluno, não tinha capacidade de aprender, não conhecia nem mesmo a anatomia básica, nem as técnicas de construção de retratos. Mas Vladimir Putin escolheu um caminho diferente, seguindo os passos de seu pai e avô, Spiridon Ivanovich Putin. É verdade que seu avô conhecia Lenin? Sim, ele trabalhou como cozinheiro para ele. Primeiro para Lenin, depois para Stalin, em uma das dachas perto de Moscou, em Gorky. Seu avô não era apenas um cozinheiro comum, ele era um cozinheiro chequista. Caso contrário, não teria permissão para estar à mesa dos líderes, especialmente com o paranoico Stalin, que temia ser envenenado. É incrível, mas Spiridon Ivanovich sobreviveu a Lenin e a Stalin e nunca foi vítima do mecanismo de repressão. Talvez isso tenha lançado as bases do amor de Putin por chefes carismáticos. Nos últimos anos, meu avô trabalhou em Ilyinsk, onde havia uma casa de repouso para o comitê do partido da cidade de Moscou. Ele continuou trabalhando lá mesmo depois de se aposentar e morava no local em um pequeno apartamento. Sob o chequista Spiridon Putin, que foi cozinheiro de Lenin e Stalin, Vladimir Putin não pôde deixar de se lembrar disso quando estava estudando. Foi essa conexão que abriu as portas do comitê para ele. Em seu 4º ano na Universidade de Leningrado, ele se tornou um informante não oficial da KGB, ganhando o apelido de Traça. Acho que hoje todos nós sabemos muito pouco sobre o verdadeiro Putin e sua família, e vamos saber disso se os arquivos forem preservados e abertos quando o período de sua confidencialidade expirar. Portanto, se você tem um vizinho que pinta, é sambista, e o avô dele foi um ex-agente da KGB, você está diante de um ditador em potencial. Hitler e Putin pertencem ao mesmo psicótipo. É a psicopatia combinada com o sadismo e ainda com o narcisismo. Essa é a tríade negra.
Essas pessoas têm ótima autodisciplina. No dia a dia, se comportam de maneira socialmente aceitável, o que significa que não se destacam entre os outros. Mas elas esperam sua hora. E quando chega a hora, é quando toda essa tríade, todo o buquê de sadismo, narcisismo, psicopatia, começa a se manifestar plenamente. Um orador carismático pode se tornar o pastor de uma seita destrutiva e matar centenas de pessoas. Ele pode arrasar milhares de cidades, iniciar uma guerra mundial e afogar milhões de pessoas em sangue. Depois da universidade, Putin entrou para o 5º departamento da KGB de Leningrado, onde, segundo ele, arquivava casos. A frase de Putin, meio criminosa e com jargão, é difícil de entender se ele se referia a pastas ou se de fato realizava tarefas repressivas contra dissidentes. Na época da União Soviética, a gerência de elite estava em vigor. E eles recrutavam as pessoas mais interessantes, inteligentes e promissoras. Mas Putin não podia trabalhar lá. Ele foi demitido por incompetência. O serviço na KGB deu a Putin outra grande vantagem. Ele foi dispensado do serviço militar. Ele mudou descaradamente essa página de sua biografia, dizendo falsamente aos jornalistas que não serviu em qualquer lugar, mas na infantaria da Marinha. Esses especialistas são treinados pela Infantaria Marinha? Putin é o tipo de pessoa que precisa mentir porque essa é a essência de sua visão de mundo. Ele começou a se ver como uma pessoa do tipo real, o que é comum na Federação Russa, porque lá, não importa se você o chama de secretário-geral, presidente ou czar, ele é sempre um czar, e assim ele perdeu o controle sobre o que estava dizendo. Hitler também evitou o serviço militar por muito tempo, escondendo-se atrás do sobrenome de seu avô, Chico Gruber. Em 1º de agosto de 1914, a Alemanha declarou guerra à Rússia e Hitler recebeu essa notícia com entusiasmo e foi para o fronte. Desde o início, ele não era um patriota, nem um Hitler, nem um nazista, não era uma pessoa comum, um cara que só queria viver. Ele se alistou no exército somente quando não podia mais evitar, com relutância. Mais tarde, isso foi apresentado como algo positivo. Em outubro de 1918, o regimento sofreu um ataque de gás. Por um tempo, Hitler perdeu a visão e permaneceu no hospital pelo resto da guerra. Naquela época, duas coisas o preocupavam: se ele seria capaz de pintar novamente e se os rumores sobre a iminente queda da monarquia alemã eram verdadeiros. Em 9 de novembro de 1918, a República foi declarada na Alemanha. A monarquia caiu. Após a Primeira Guerra Mundial, ele se dedicou totalmente à política, trocando o pincel pelo pódio. Durante toda a sua vida, ele se adaptou de forma inteligente ao público, manipulando medos, horrores, estigmas, estereótipos, percepções e as banalidades dos alemães contemporâneos. Ele escreveu apenas o que lhe deu amplo apoio popular, e nada mais. Pensando de forma mais crítica, vamos mudar nosso foco para meados da década de 1970 nos Estados Unidos. Esse é um experimento que fornece uma compreensão de como a manipulação funciona. O experimento do Dr. Fox. Olá, eu sou o Dr. Fox. Tenho vários títulos acadêmicos. Portanto, tudo o que você ouvirá hoje é de grande importância. Como parte do experimento, um ator sem formação científica foi convidado a dar uma palestra sobre o assunto obscuro da etologia humanitária para um grupo de estudantes.
A palestra estava repleta de frases estranhas e sem sentido, mas foi apresentada com tanta autoridade e convicção que os alunos deram uma nota alta à palestra, apesar de seu conteúdo incompreensível. Acredito que todas as informações que processamos são a base mais importante para sua futura prática médica. Esse experimento provou que, se a informação não tiver significado, a maneira como ela é apresentada pode ter um impacto significativo sobre como a informação é percebida. Tudo se resume a duas tecnologias. A primeira é o monopólio. Deve haver um monopólio não competitivo, ou seja, não deve haver discussão interna. E a segunda tecnologia é o escalonamento do máximo absurdo, se assim posso dizer. E o objetivo principal é a dominação total por meio do medo. Em 1984, depois de ser promovido ao posto de major, Putin foi enviado para a Escola Superior da KGB, em Moscou, onde escolheu um apelido bem alto para si mesmo. Quando eu estudava na escola de inteligência, eu tinha o apelido Platov. Todos tinham pseudônimos, pois o trabalho exige um certo nível de sigilo. Platov é provavelmente uma abreviação do pseudônimo Sudoplatov, do famoso espião, sabotador e assassino soviético de Yevhen Konovalets. No entanto, Putin não conseguiu alcançar a mesma fama como um perigoso oficial de inteligência. Em vez de aventuras de espionagem, o Major Putin foi declarado inapto para o serviço e enviado para Dresden. Putin é um verdadeiro germanófilo. Ele passou muitos anos na RDA. E, é claro, ele observou o que estava acontecendo na RDA, na Stasi e em tudo mais. Essa foi a atmosfera na qual ele se inspirou. Acredito que muitos desses sentimentos neonazistas e revanchistas, entre outros, permaneceram em sua mente. O que vemos agora na Rússia, misticismo, simbolismo, esses V e Z, está tudo relacionado. Depois de passar alguns anos no clube de Dresden, Putin deu uma guinada em sua vida. Em 1990, ele se juntou à equipe do presidente do Conselho Municipal de Leningrado, Anatoly Sobchak, e de lá entrou para a política. Sobchak precisava de alguém com experiência internacional, pois ele mesmo não a tinha. Sobchak era apenas um advogado comum, mas queria ter alguém em quem se pudesse confiar. E justamente essas conexões com a KGB eram a razão pela qual a pessoa era confiável. A União Soviética e toda a vertical de poder estabelecida colapsou diante dos olhos de Putin. Assim como a derrota na guerra se tornou uma humilhação pessoal para Hitler, o colapso da URSS se tornou uma tragédia pessoal para Putin. Continuo insistindo que isso é uma tragédia. Após o colapso da União Soviética, 25 milhões de russos étnicos se viram no exterior. Hitler sentia emoções, mas Putin não. Ele não podia oferecer nada mais moderno ou contemporâneo, então voltou à juventude de certas pessoas, quando elas tinham esperanças de um futuro melhor. Eles não se lembram que naquela época também era difícil e não havia abundância. Mas mesmo assim, ele trouxe de volta uma versão reduzida da mitologia soviética e a deu a eles, porque não conseguia pensar em outra coisa. Em 1919, em um dos pubs de Munique, Hitler conseguiu demonstrar sua eloquência de tal forma que foi convidado a participar do Partido Alemão dos Trabalhadores. O Partido Nacional Socialista quase não tinha um programa real e era inteiramente composto por essas fabricações, mitos e contos de fadas que Hitler aprendeu a apresentar de forma muito patriótica, bonita e, eu diria, elegante para sua época. Em 1923, após o golpe fracassado, que entrou para a história como o Putsch da cervejaria, Hitler foi enviado para a prisão.
Levando consigo papel e caneta, Hitler escreveu Mein Kampf lá. Em seu livro, ele promoveu o estabelecimento de uma ditadura na Alemanha, a expansão militar e a conquista de espaço vital na Europa Oriental. Mein Kampf, Minha Luta, era um livro sobre o mundo interior de uma pessoa que acredita genuinamente em si mesma. Putin é um imitador, ele não tem nada dentro de si, é um homem cinza. Um homem cinza tchecoviano no estojo. Passará sua vida escrevendo discursos como "Perdoe-me" para o tribunal de Haia. E essa é a única consequência, o legado que Putin deixará.